governo Temer se esforça para aprovar no Congresso a proposta de emenda à Constituição 241. A PEC limita o aumento do gasto público à inflação do ano anterior. E sobre esse assunto eu converso com o líder do PT, senador Humberto Costa, que é contra a proposta. Senador, o PT já tem uma posição bastante marcada, contrária à PEC, vai trabalhar para derrubar a proposta aqui no Congresso. Por que essa oposição? Bem, porque nós entendemos que essa proposta, que tem por objetivo promover um ajuste fiscal, ela em verdade vai mergulhar o Brasil numa recessão muito mais profunda do que essa que nós estamos vivendo hoje e vai ao mesmo tempo aprofundar as desigualdades no Brasil, porque muitas políticas sociais, políticas públicas que hoje atingem diretamente a população, tais como saúde, educação, assistência social e segurança, essas políticas vão ser fortemente prejudicadas, porque apesar do crescimento populacional, do envelhecimento das pessoas, nós vamos ficar com os recursos para essas políticas públicas totalmente estagnados, totalmente impedidos de crescerem, já que a proposta é de manter apenas o crescimento de acordo com a inflação. O que o senhor acha de colocar na Constituição essa política de governo, né? Porque é uma política que o governo propõe para congelar os gastos públicos, mas a ideia é constitucionalizar por 20 anos. E só a partir do 13º ano é que poderia haver uma mudança. 20 anos é um prazo muito longo? Muito, sim. Se nós tivermos um processo como esse, em que o Estado vai deixar de investir, vai deixar de cumprir um papel importante, não somente para eliminar as distorções existentes na sociedade, as distorções econômicas, as distorções que dizem respeito à renda da população, nós vamos enfrentar uma situação de que daqui a 20 anos nós teremos regredido 40 em relação aos objetivos sociais que nos foram colocados por nós mesmos, né? Então, o meu entendimento é que constitucionalizar, inclusive, essa matéria é uma tentativa de tornar uma política que até poderia ser feita por esse governo em uma política de Estado, né? E uma política de Estado que vai aprofundar todas as mazelas existentes na sociedade brasileira. Deixaria os próximos governantes de mãos atadas? Sim, e por uma razão muito simples. Não é simplesmente adotando posições como essa que nós vamos despertar o interesse dos investidores privados, nacionais e internacionais, para que façam os seus investimentos no Brasil. Sem a participação do investimento público, e isso historicamente já está demonstrado, é impossível que nós possamos retomar a rota do crescimento e do desenvolvimento econômico. Então, o que nós vamos enfrentar é, como eu disse, um processo de estagnação feito durante muitos anos e cristalizado na Constituição. O senhor fala de investimento financeiro, mas acho que tem uma diferença importante que é importante que a gente esclareça para o telespectador da questão do investimento no setor produtivo e do investimento no mercado financeiro, né? Talvez seria uma medida para atrair mais investidores no mercado financeiro do que no próprio setor produtivo? Com certeza, porque, em verdade, nós vamos ter um congelamento de todos os gastos públicos, exceto o pagamento de juros da nossa dívida. E essa proposta, ela inclusive é uma proposta que peca por não abordar um outro tema que diz respeito ao ajuste fiscal, que é o aumento das receitas. Ou seja, ela trata o problema do ajuste apenas como uma questão das despesas. E nisso ela termina jogando sobre a sociedade brasileira, particularmente os mais pobres, o custo geral desse ajuste fiscal. Então, por esse entendimento, é que nós vamos claramente votar contra essa matéria, vamos denunciar as repercussões que essa matéria vai trazer e que ela é realmente algo que tem o objetivo de favorecer o setor que vive de renda no nosso Brasil. Agora, o governo alega também, senador, que essa medida mais dura é necessária para combater o gasto excessivo que houve no governo anterior.
Então, o país teria que passar por um processo mais duro de corte do gasto público para retomar o crescimento. Não está na hora também do PT fazer uma autocrítica em relação ao gasto do governo anterior? Primeiro que o gasto que o governo que foi interino e agora está aí, previu para 2016 e 2017 é muito maior do que o gasto que nós fizemos. Eles ampliaram o déficit público, por exemplo, esse ano para 170 bilhões. Para o ano que vem, a expectativa é de 145 bilhões de déficit. Em nenhum momento nós tivemos déficits desse montante. Eles vão continuar gastando além daquilo que o país arrecada. Por outro lado, essa proposta só trata de um lado da questão, como eu disse, é apenas da despesa. E a receita? E os mecanismos para que nós possamos ampliar a receita do governo federal, dos estados e dos municípios? Nada disso está envolvido nessa discussão que eles propuseram ao Congresso Nacional. Então, nós temos que trabalhar em todos esses rumos, em todas essas variantes, a variante da despesa, a variante da receita. Temos que aproveitar a necessidade de incremento de receita, fazendo uma forma mais justa de tributação no Brasil, fazendo com que aqueles que podem mais possam pagar mais. Então, acho que é uma meia medida para resolver um problema de tal gravidade. Se falou também que essa proposta já vinha sendo gestada no governo da presidente Dilma, que não é uma ideia nova do atual governo e já estava pré-pronta. O senhor tem conhecimento? Isso chegou a ser discutido? Sim, com algumas diferenças fundamentais. Por exemplo, em nenhum momento a proposição que nós queríamos trazer para o Congresso, ela tinha por objetivo, desvincular os recursos para áreas-chave, como a área da saúde, a área da educação. Então, em nenhum momento essas áreas estariam submetidas a essa limitação, a essa contenção de gastos. Até porque hoje nós temos na Constituição a definição de gastos mínimos para essas áreas de saúde, educação, e nós procurávamos nos centrar principalmente nos gastos relativos ao custeio da máquina, nos gastos relativos à folha de pessoal, nos gastos relativos também ao pagamento de juros da dívida, coisa que essa proposta do governo golpista não contempla. Na votação na Câmara, a gente percebeu que a maioria do governo está concordando, vai votar a favor da proposta. Mas não há uma pressão também, o senhor comentou dos governadores, dos prefeitos, não há uma pressão de governadores e prefeitos para rejeição, já que na visão do senhor seria danoso à economia do país? Sim, há, não é? Porém, como essa questão não chega de maneira muito clara para a população, como chega de forma clara o tema da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, a resistência a essas medidas, ela não tende a ser tão grande quanto será no momento em que essas propostas de reformas chegarem aqui. Para as pessoas ainda é um pouco abstrato, as pessoas ainda veem como uma coisa que tem uma certa lógica, o governo não gastar mais do que arrecada, diminuir os gastos para poder investir em outras áreas, né? Mas quando os próximos passos da política desse governo chegarem até aqui, como desvinculação do salário mínimo dos benefícios previdenciários, mudança da lei do salário mínimo, mudança nas leis trabalhistas no país, nós vamos ter uma resistência muito grande e aí as pessoas vão entender claramente o que é que essa PEC 241 representa. Agora, eu acredito que nós poderemos, mediante algumas emendas, salvar algumas questões fundamentais, entre elas essas áreas de políticas sociais. Por último, eles argumentam, quando nós falamos que vai prejudicar a saúde, eles dizem, não, mas todo ano o governo vai poder mudar o gasto, porque na verdade o que não pode crescer é o gasto total, mas você vai poder tirar de uma para colocar em outra e tal. Então, veja, é como se o Congresso fosse colocar mais recursos para a saúde, tirar de uma... Não é isso que vai acontecer. Hoje, quem tem mais poder de barganha aqui dentro do Congresso Nacional não são os usuários do SUS, nem muito menos as crianças, os jovens que vão
para as universidades ou para as escolas públicas do nosso país. São as grandes corporações. Essas que estarão com seus salários em tese congelados, terão força suficiente para, na briga por esses recursos, garantir que boa parte desses recursos venham atender às suas necessidades salariais, de carreira, enfim. Então, essa é uma proposta ruim em todos os aspectos, do meu ponto de vista. Nosso tempo está acabando, senador, mas uma última questão só para finalizar, para não ficar só na crítica. Qual seria uma proposta para o corte do gasto público ou para o país voltar a crescer? Eu acho que nós temos que associar, em primeiro lugar, medidas de contenção com medidas que permitam o crescimento da receita. Entre elas, uma reforma tributária que faça com que os que mais podem pagam mais. Em segundo lugar, nós precisamos garantir que o setor público faça os investimentos necessários a estimular a própria economia e, com isso, fazer a receita crescer. E, em terceiro lugar, eu entendo que nós precisamos concretamente mobilizar a sociedade para que, no que diz respeito ao crédito, nós possamos ter alternativas que favoreçam o desenvolvimento e o crescimento. Então, voltar a oferecer crédito à população. Muito obrigada, senador, pela entrevista. Nós falamos com o senador Humberto Costa, que é líder do PT e é contrário à proposta de emenda à Constituição 241, que limita o gasto público. Se você quer enviar alguma crítica ou sugestão a este programa, ligue para o 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Para rever estas e outras edições, acesse o site da TV Senado. É senado.leg.br/TV. Até o próximo argumento.